Fala, grande ser iluminado! Primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo a esse vídeo bem especial que eu lanço toda sexta-feira falando sobre livros. Mas antes disso, deixa eu te falar uma coisa. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque eu não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Então, saiba que você é muito bem-vindo. E se você está vendo aqui pela primeira vez, está conhecendo agora esse canal, eu sou o Alessandro Asos, profissional em iluminação há 22 anos e eu mantenho, né, esse canal aqui já tem 6, 7 anos aproximadamente. Ele é o canal mais antigo, né, que fala da iluminação cênica aqui no Brasil. E também o canal que ele não traz, vamos dizer assim, coisas tradicionais que você está acostumado a ver nos outros canais de iluminação cênica. Sim, aqui você tem muita informação mesmo. Aqui você tem informação com procedência, você tem informação que tem realmente estudo e busca, né, com tudo isso. Tanto é que é considerado um dos melhores canais que ele serve, né, de referência para tantos outros que surgiram, ainda mais nesse período que nós estamos passando. Né? Muitos profissionais entraram em contato comigo, tudo que tem como referência, dos quais eu agradeço imensamente. E agora, né, eu tenho a honra de ter você aqui comigo. Então, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Se você já me segue também, muito obrigado, né? Que você sabe que é muito importante a sua presença. E falar em importância de presença, vamos aproveitar o seguinte. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. É só se inscrever, não dura nem 3 segundos. Eu vou contar. 1, 2, 3. Acho que você já se inscreveu, não se inscreveu? Vamos lá de novo. 3, ó. 1, 2, 3. Já deu tempo de se inscrever, hein, Celuz? Já deu muito tempo, hein? Mas vamos lá então, né? Hoje é sexta-feira, né? E como toda sexta, eu sempre trago um livro, né, com referência à nossa área de atuação, que é a área da iluminação, principalmente para o entretenimento. Existe uma falha muito grande, né, em projetos, né, em produções que se existem falando sobre a questão da iluminação principalmente, né, voltada à iluminação artística aqui no Brasil, que eu vejo muita gente falando assim, você não tem, não se tem livros, tudo, né? Isso só para você poder entender o porquê que eu faço isso toda semana, né? Então a pessoa fala, não tem livros, tudo, né? Ó, eu tenho aqui, sei lá, 150, 200 livros fora os que estão ali embaixo, fora a cópia, fora um monte de coisa, né, que eu tenho, alguns que eu já mandei embora, mas enfim, né, todos esses livros, eles servem para mim de alguma maneira, né? Eu tenho nos livros, assim, uma busca muito grande e incessante de, de, de procurar e buscar informações sobre a iluminação. E como eu tenho, né, uma formação que ela não vem tanto da área artística como a grande maioria, então minha cabeça ela é um pouco diferente de todo mundo. Então eu tenho uma cabeça muito mais ampliada. Eu tento ver de outros ângulos na questão da iluminação. E é isso que eu trago aqui toda sexta-feira. Então você vai ver livros que não são assim, somente falando de iluminação, não é. São livros que ligam você a toda essa integração, né, que é o nosso setor. O nosso setor é totalmente híbrido. Falar da iluminação, da profissão ligada à área da iluminação, existem assim, inúmeras funções, existem diversos locais para se trabalhar, enfim, é um hibridismo riquíssimo, riquíssimo. Então, se alguém vier falar para você assim, que não se tem, não é que não se tem, é que de repente o profissional ele não foi capacitado para procurar outras áreas, somente, né, aquela coisa assim fechada, que só fala sempre a mesma coisa e que não muda. Por isso que o meu canal é totalmente diferente e por isso que ele é a maior referência em iluminação cênica do Brasil que nós temos atualmente na iluminação cênica, beleza? E o livro que eu vou estar trazendo hoje aqui é um livro assim fantástico, né? É um livro pequeno a princípio, porém ele tem uma essência dentro dele que eu acho assim fantástica, fabulosa. E uma das coisas que eu gosto assim de falar, que às vezes o pessoal fala assim, mas o livro é isso, porque não sei o quê, porque o livro é grande, o livro é pequeno. Toda hora reclama, né? Quem tem que reclamar, reclama se o livro é grande, se o livro é pequeno. Se o livro é pequeno, fala que não serve. Se o livro é grande, fala que é grande. Então quem reclama, reclama, né? Mas esse livro aqui é um livro pequeno, porém com uma qualidade de informação, Celuz, com uma qualidade, com uma riqueza, principalmente na questão histórica, na questão de tudo que você utiliza dentro de um palco, que é fantástica, né? E ela é escrita, né, escrita e organizada por Ciro Del Nero, nada mais nada menos que Ciro Del Nero, né, o grande professor aí. E, e esse livro ele vai falar sobre a cenografia, que é o trabalho dele, né? Cenografia, uma breve visita. Ó, eu vou estar mostrando aqui, deixa eu ver se não vai mostrar aqui para, se não vai. Aqui meu medo é aparecer brilho para você e acabar irritando. Ó, então, aqui depois eu aproximo um pouquinho mais na edição, não tem nenhum problema. Olha, Ciro Del Nero, né? O livro de hoje é Cenografia, uma breve história, Ciro Del Nero, editora Claridade.
Esse livro aqui eu encontrei em sebo, encontrei sem querer. Encontrei sem querer esse livro que eu estava folheando. Ele não estava nem na parte de teatro, eu não lembro onde estava. Eu sei que eu achei, não sei se estava em artes visuais, não me lembro. E eu achei. E você vai falar assim: ah, mas é um livro pequeno. Primeiro busca saber quem foi Ciro Del Nero, dentro da história do Teatro Nacional, e depois você vem falar para mim. E às vezes as pessoas me perguntam, né, quanto à questão histórica, por que eu sei tanta coisa. Porque esse daqui é um dos livros meus de referência para a história, né, também da iluminação e da arte. Aí eu junto com outros livros, né, porque a minha história da iluminação, para mim, o que intriga muito mais é como a luz afeta uma sociedade. Não somente a luz pela luz, como 99% fala, mas sim, para mim, o lado antropológico da luz é muito mais importante do que a luz pela luz. E quando eu falo da história da iluminação, que eu falei pouquíssimas vezes, porque eu só dou pitadas, né? Eu não faço uma aula totalmente de iluminação por causa disso, porque ela fica um pouco pesada, né? Então ela tem que deglutir aos poucos. E esse livro foi uma das minhas referências também, para juntar com o que eu sei. E é bem interessante porque assim, aqui você vai encontrar como se fosse vamos dizer assim, um compêndio, né? Deixa eu pegar uma palavra mais fácil aqui, né? Um resumão. Vamos pegar assim um resumão, com todo respeito, Ciro Del Nero, com todo respeito eu falo isso, tá? Mas é uma espécie de um resumo de toda a parte de cenografia, né? Dos espetáculos. E hoje em dia muita gente acha, né, muita gente não entende, porque muitas vezes a gente fala do teatro. Na verdade, a gente traz o teatro porque todo o ensino da arte, né, do entretenimento, quando a gente fala de palco, é impossível não deixar de falar no teatro. É no palco, o palco ele surgiu com o teatro. Então não tem como deixar de falar disso. E é muito importante, muitas vezes, você saber detalhes. Eu não estou falando assim, saber decorar e salteado, né, a questão da história em si. Mas saber como vieram, como surgiram as coisas. Eu não sei se você já parou para analisar, mas quando você entra dentro de um teatro, você tem toda uma engenharia, né, de estrutura naval ali dentro. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar em todo acordoamento que se existe, polita, tudo aquilo lá veio da engenharia naval. E tudo isso começou lá com os gregos, né? Nós temos registro pelos gregos. Aliás, ele começa aqui, né, a trajetória dele começa na Grécia, né? Aqui tem muita coisa que já é conhecida nossa, tudo que a gente consegue encontrar por aí, só que de uma forma muito branda. E o Ciro não, o Ciro ele é riquíssimo nos detalhes dele, né? Ele traz uma forma única, né, de falar da história da cenografia para a gente, que é o estilo dele, acredito que ele dava as aulas dele dessa forma também. Aqui ele fala de algumas engenharias que nós tínhamos, né? Que olha, deixa eu só mostrar isso daqui para você, se você não conhece. Deixa eu colocar o óculos, agora está limpinho. Fiz uma outra gravação que dava até medo dele, do meu óculos. Então, ele fala dos... aqui ele chama de periáculos, né? Eu já vi periáculos também, ó. Você está vendo isso daqui? Olha que interessante. São os periáculos. É uma espécie de prisma, né, de 3 faces, no qual os gregos iam girando para formar outros cenários. Então isso ficava, né, na lateral do palco como se fosse uma coxia nossa, e ficava virando. Quantas vezes a gente já vê esse recurso? Né? Porque muitas vezes a gente acha que os recursos são modernos. Está enganado. Tudo que você vê no teatro hoje, gente, já se remonta a 2, 3 mil anos. Essa remonta a 2, 3 mil anos. A única diferença é que a tecnologia envolvida, né, para se executar esse tipo de coisa hoje é totalmente diferente. Hoje você não precisa mais disso. Você pode fazer uma coxia, por exemplo, com um painel de LED, um fundo com painel de LED. Você não precisa mais dos dioramas. Você precisa hoje, né, se você tiver condições, painel de LED, projeções. Então, é uma coisa muito interessante. E isso vem desde a Grécia. Sei lá, tem 2, 3 mil anos. Ó. Mostrando novamente ó, o prisma aqui. Né? Periáculos. Periáculos, eles chamam, eu já vi como periáculos também. Mas não tem problema, gente. Isso daí não tem muita importância. O que ele fala das máscaras? Ele fala aqui, olha, a caloblemata, né? Que eram cenários sobrepostos do teatro do século V a.C. Olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Caloblemata. Ó, tá aqui, ó. Você vê aqui, você consegue ver, né? Aqui, bonitinho aqui para você, ó. Opa! Aqui é para você ver bem. E olha que interessante. E a gente usa tudo isso hoje em dia no teatro. E às vezes eu vejo, né, que certos profissionais que às vezes vêm me procurar, eles não têm essa noção. Né? É como se o mundo só tivesse sido a partir do umbigo dele. Né? E isso é muito ruim, porque
às vezes eu vejo na profissionais falando, eu criei cenário, eu criei uma cenografia, aí você vai ver, aquele tipo de cenografia, cenotecnia já existe há sei lá quantos anos. E foi muito interessante, né, porque o teatro, que mostra o teatro grego, como que é, a formação, eventos de cenografia que ele comenta. Tem uma parte aqui que ele vai falar cenografia, deixa eu ver aqui. Aqui ele fala, né, aqui ele mostra um teatro, eu acho linda essa foto. Eu acho lindo. Olha esse recorte aqui de foto, esse desenho, né? Na verdade, isso daqui é um desenho. Olha que bonito isso. Que interessante. E para quem trabalha, nós que trabalhamos na área do entretenimento, a gente tem que saber certos termos técnicos que é obrigatório para a gente. E se a gente sabe, né, o significado e de onde veio, mais fácil ainda. Ele fala da Idade Média, o teatro, né, a arquitetura e cenografia, o espaço teatral e o drama antigo. Aqui tem o teatro grego, né? O teatro grego bem lá no início, né, que ainda não tinha duas áreas, tudo. É bem interessante. E esse livro, gente, é fácil de você encontrar em sebo, né? Não vou falar qual sebo tem aqui, vocês conhecem bem aí. Qualquer coisa digita lá, sebo na internet. Eu sei até o site que vai sair, que é o Estante Virtual, né? Eu não tenho patrocínio nada, o Estante Virtual. Estoca aí, vamos patrocinar, hein? Principalmente sexta-feira, Estante, vamos lá. E aqui ele fala de alguns estudos, tudo. Cadê que eu mostro? Tá. Aí ele fala aqui, ó, da história da luz teatral. Aqui ele usa o termo luz teatral. Eu acho um termo um pouco antigo, mas não tem nenhum problema, né? É da iluminação, ó, aqui. Que ele faz um apanhado bem geral. É um apanhado muito breve. Apanhado muito breve. Isso aqui é para quem precisa assim, de uma resposta rápida, tudo. Então é muito interessante. Falar de produção digital, gerência, produção de equipe, provas de atores, reunião, ensaios, marcações. E é muito engraçado assim, porque hoje em dia você não vê ninguém falando isso, né? A preocupação, às vezes, do profissional, gente, eu fico assim inconformado, porque muitas vezes a preocupação maior é mostrar a tecnologia que se está trabalhando, mostrar o equipamento de última geração, e falar de si mesmo, né, do que realmente trazer informação como essa, né, trazer informação da necessidade, do que é necessário. Muita gente entra no mercado de trabalho sem saber, por exemplo, o que é uma reunião técnica, sem saber, por exemplo, o que é como eu já me deparei, com um ensaio de luz, marcação de luz. Marcação de luz é uma coisa, ensaio de luz é outra. E eu fico assim assustado de ver porque são pessoas que fizeram cursos, né, de por aí. Eu falo que são cursinhos, né, porque você não ensinar a parte de produção, como é feito, o que pode acontecer, isso é muito assustador. Muito assustador mesmo, né? E nós temos que saber tudo isso para passar com quem contrata a gente, para passar para todo mundo, né, que faz parte. E desde quando eu criei todos os meus materiais, né, que eu tenho materiais na internet já há mais de 12 anos, e desde quando eu criei, sempre foi para trazer uma informação que fosse diferente dos demais. E isso que eu trago aqui para você, eu desconheço qualquer outro canal que faça isso. Desconheço. Da forma com que eu trago. Podem trazer de uma forma breve, mas logo em seguida já estão falando deles, já estão falando de currículos e por aí vai. Tanto é que dificilmente você vai ver eu falar de coisas minhas aqui. Eu falo sim quanto ao tempo do canal, porque eu acho que é necessário todo mundo saber que ele é o canal mais antigo e por isso que ele é uma grande referência. Então não adianta você me ter como referência e depois, enfim, ficar falando mal por trás. Bom, a pessoa sabe quem que é, mas não é isso que eu quero tocar, mas é só para dizer isso, né? Para realmente dizer que esses pequenos diferenciais que fazem a nossa carreira progredir, a gente crescer cada vez mais. E tenho certeza que é um investimento bem em conta para você, né? Caso você não conheça o Ciro Del Nero, vá buscar informação dele. Eu acredito que vale muito a pena, né? Vai valer muito a pena ter esse conhecimento para a sua carreira. E esses livros que eu passo aqui também, procura eles, busca em sebos, busca de repente nesses marketplaces, de repente às vezes compensa mais comprá-lo novo do que por esse. Então tudo é você que tem que ver isso, né? Isso daí é um crescimento. Você tem que ver o seguinte, tá? Eu jogo informação, agora como você vai trabalhar eu já não sei. Eu entrego até um certo ponto, mas depois daqui é você quem vai fazer, você que vai fazer sua carreira, você que vai ser o protagonista da sua própria história, tá? Porque para mim é muito importante isso. Para mim, tudo que eu fiz, tudo que eu apanhei lá atrás para tentar descobrir, eu trago hoje em dia aqui para você, sem cobrar nada, né? Aí, de repente, eu te convido, né? Aproveitando até, eu te convido para acessar o link aqui embaixo, que é do meu curso, porque lá o curso é pago por quê? Porque lá eu passo de uma maneira organizada, lá você vai ter a minha assessoria, lá você vai ter acesso 24 horas por 7 dias por semana, por 365 dias ao ano do curso.
né? Além do que tem um monte de material lá, tem link pra caramba lá que você vai ver, tem muita coisa lá que está ligada e praticamente todas as aulas, né? Que eu tenho, eu sempre vou linkar com o meu blog, por quê? Para te mostrar que foram coisas que eu já falei. E ali eu só simplesmente ajudo você a organizar. E tem aulas ali que são extremamente essenciais para você, como aula de cores, aula de entendimento espacial, né? Tem também um módulo que é totalmente voltado, né, à questão de projetos de iluminação, que eu chamo de possibilidades da iluminação, que é um método que eu acabei desenvolvendo, trazendo, né, do meu grande mestre Maurício Rinaldi, e acabo colocando lá, mas somente para quem está lá. Daí eu passo detalhadamente. E juntamente com isso, eu tenho uma aula totalmente voltada a espaços de palco. Apesar que esse tipo de livro aqui, ele me dá suporte para que eu faça diversas aulas com ele. Não somente uma. Tanto é que diversos assuntos aqui estão espalhados em diversas aulas. E eu tenho uma aula lá somente falando sobre cenografia e cenotecnia, né? Para a gente entender o que é um palco, para a gente fazer com que a gente traga, né, toda essa nomenclatura e ela seja parte da gente todo dia, porque é algo que a gente tem acesso praticamente todos os dias. Então deixo aqui, olha, mais uma vez aqui, né, o Cenografia, uma breve história, Ciro Del Nero, e tira aí um print, qualquer coisa, ou então já busca lá, né, já põe lá Ciro Del Nero, né, cenografia, e você vai encontrar isso daqui. Eu tenho certeza que vai ser uma parte totalmente especial dentro da sua estante de luz. Combinado? Então, gratidão imensa, Celus, gratidão imensa por estar aqui até agora. Obrigado, tá? Então, olha, veja aqui. Qualquer dúvida que tenha, entre em contato comigo. Será muito bem-vindo, né? Tem os meus canais também aqui embaixo. Pode entrar em contato que a gente vai conversando. Beleza? Gratidão e bora? Bora? Bora iluminar o mundo?